Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do peixe. Para você que tá ligadinho no canal, e a fritura a Paulo Turra segue muito forte entre os jogadores do Santos Futebol Clube e a direção do peixe. Paulo Turra claramente sem clima. Será que ele vai conseguir realmente reverter este cenário? Vamos falar o que está acontecendo no Santos Futebol Clube. A situação de Turra é cada vez mais complicada para seguir o trabalho no Santos. Quero falar também sobre Paulo Roberto Falcão. Olha, eu acho que está chegando ao fim o ciclo de Falcão no Santos Futebol Clube e você vai entender o porquê. Quero falar também sobre Marcos Leonardo, o centroavante do Peixe, interessa ao futebol inglês. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, quero falar um pouquinho sobre Paulo Turra, treinador do Santos Futebol Clube. Olha, o Paulo Turra está passando por uma grande fritura do elenco de jogadores do Santos. Não é segredo para ninguém que Paulo Turra, desde que chegou ao Santos Futebol Clube, vem conduzindo uma grande limpeza no elenco. Com muita coragem e atitude, Paulo Turra afastou jogadores como Soteldo, Lucas Pires, Natan, Ed Carlos, Ivonei, Daniel Ruiz, Lucas Barbosa, jogadores que até aquele momento faziam parte do elenco santista e eram queridos pelo grupo de jogadores. O Turra teve personalidade e pediu o afastamento desses jogadores, mesmo ainda não tendo à disposição novas contratações. Isso já causou, uma pequena revolta de jogadores que tinham esses outros jogadores como amigos, pessoas próximas. Então já não caiu tão bem. O caso Soteldo é outro caso emblemático, do problema de relacionamento do elenco com o Paulo Turra. Soteldo também era um jogador bastante querido pelo grupo e a forma como Paulo Turra se direcionou para Soteldo perante ao grupo também não caiu bem. E olha, também muito se fala sobre a postura de Paulo Turra nos treinamentos em tom de ameaça quando ele fala para todo o grupo, Paulo Turra repete algumas vezes que ele tem carta branca da diretoria e vai tomar as decisões que forem necessárias para tirar o Santos desse momento. Para os jogadores, isso acaba, de alguma forma, sendo entendido como uma ameaça. Olha, se você não jogar, se você não render, você está fora, você realmente não fará parte do grupo. Então os jogadores, de alguma forma, estão acuados, essa informação que nós temos. E o que aconteceu? Depois da derrota contra o São Paulo, 4-1, alguns jogadores se revoltaram, e aí alguns foram para a imprensa, abriram a boca para a imprensa, falando que o Turra não é um treinador que agrada o grupo. Um outro grupo, pequeno grupo de jogadores, foi até o presidente Andrés Ueda, ou seja, passou por cima de Paulo Roberto Falcão, que não tem função nenhuma no Santos Futebol Clube, e falaram diretamente com o presidente Andrés Ueda e disseram o seguinte ao presidente do Santos: olha, nós até podemos segurar essa bronca, mas com Paulo Turra no comando do Santos vai ser muito difícil. Se você quer tirar o Santos desse buraco que o Santos se enfiou, com Paulo Turra não vai ser fácil. Então, o grupo de jogadores, esse pequeno grupo de líderes, podemos dizer assim, não sei se líderes positivos ou negativos, entendam como quiser, deram um recado para o presidente Andrés Ueda. Se ele quiser tirar o Santos dessa situação, vai precisar mudar o treinador. Então, a situação do Turra é muito difícil perante ao grupo. O Soteldo há pouco, postou uma foto também em casa. O Santos que treina hoje em 2 períodos, treina às 15 horas. Soteldo sequer está no CT Repelé e me dá a impressão que nessa briga quem vai levar a pior vai ser o Paulo Turra. Porque a grande realidade é que todos são terceirizados. O torcedor é terceirizado, a diretoria é terceirizada e o próprio Paulo Turra é terceirizado. E quem toma de conta de tudo isso é o elenco de jogadores. Se esses caras cruzarem os braços, o Santos está na Série B. Então cabe à diretoria do Santos, é claro, é duro se render mais uma vez a esse elenco, de fracassados, de mimimi,
É claro que é duro, mas ou Paulo Turra e os jogadores se entendem, ou a relação vai ficar cada vez mais difícil e quem tem a perder com tudo isso é o Santos Futebol Clube. As informações que chegam da Vila Belmiro não são boas. Existe realmente uma quantidade grande de jogadores que não estão gostando do treinador Paulo Turra. E olha, muitos da diretoria do Santos já possuem neste momento a convicção que o Turra não vai dar certo no Santos Futebol Clube, ou já não deu certo no Santos Futebol Clube. E para piorar, você tem um coordenador esportivo que é o Paulo Roberto Falcão, que não manda nada. É um cara que está ali muito mais como figurante, como escudo do presidente Andrés Ueda, e os jogadores não respeitam Paulo Roberto Falcão. Paulo Roberto Falcão é um cara totalmente desinteressado, é um cara que ainda não se mostrou, né, competente nessa função, parece que está ainda em adaptação, impressionante, né? Paulo Roberto Falcão parece muito mais um cara de relacionamento do que qualquer outra coisa. Ele não é realmente um profissional que traz resultado direto para o clube. Qual grande contratação saiu do Paulo Roberto Falcão que ele costurou o acordo? Nenhuma. Quem negocia jogadores dentro do Santos Futebol Clube é o presidente Andrés Ueda. E o Falcão sempre muito distante de tudo e de todos, né? Na matéria há pouco publicada pela UOL, que fala sobre Paulo Roberto Falcão, o Lucas Musetti coloca alguns trechos importantes, citando, por exemplo, uma folga que Paulo Roberto Falcão teve semana passada durante a janela de transferência. A matéria diz o seguinte: na semana passada, Falcão se ausentou por 5 dias e foi até Porto Alegre para o aniversário da sua esposa. Voltou na sexta-feira. Ele perdeu 5 dias de janela onde ele poderia estar trabalhando no Santos. Na derrota para o São Paulo, Falcão teve atitudes que irritaram muita gente no clube. Assistiu à final de Wimbledon enquanto a delegação se preparava no vestiário e em entrevista pós-jogo disse que não existe a palavra rebaixamento. Isso também incomodou muita gente. Outro fato foi negar o interesse no João Basso, zagueiro do Arouca de Portugal. Existe negociação em andamento, mas Falcão ou não sabe ou quis despistar, diz aí Lucas Musetti na UOL. Então, é um coordenador esportivo que nunca sabe de nada, que sempre está atrasado. Se nós lembrarmos e voltarmos um pouco ao tempo, o Paulo Roberto Falcão, quando o Santos contratou os 3 jogadores do Água Santa, o Luan Dias, o Bruno Mezengue e também o Gabriel Inocêncio, ele foi perguntado e não sabia de nada, e os jogadores já estavam contratados pelo Santos. Então o Falcão é um cara sempre muito lento em tudo, né? Então a impressão que dá, e aí com a cobrança que já existe da torcida e também do Conselho Deliberativo, é que o Falcão tem vida curta no Santos Futebol Clube. Olha, o ciclo de Paulo Roberto Falcão está chegando ao final no Santos Futebol Clube. No vídeo pela manhã eu já disse que internamente já se fala que caso o Santos não vença o Botafogo do Rio de Janeiro no final de semana, Paulo Roberto Falcão e Paulo Turra serão demitidos. Paulo Roberto Falcão que tem multa nas mesmas condições de Odair Hellmann. Portanto, se o Santos demitir Paulo Roberto Falcão, vai precisar pagar cerca de R$ 1 milhão de multa para Paulo Roberto Falcão. E aí você soma com 2 milhões de Odair Hellmann, são 3. Mais 900 mil de Paulo Turra, são quase 4 milhões de multa rescisória que o Santos terá que pagar só para 3 profissionais, Hellmann, Falcão e Turra. Erro grave do presidente Andrés Ueda, que claramente validaria inclusive o impeachment. Se somarmos os 7 milhões que Fabian Bustos cobra na FIFA e já ganhou na primeira instância, temos 11 milhões de reais de irresponsabilidade financeira causada pelo presidente Andrés Ueda. Isso é ou não é motivo para impeachment agora? Claro que é. Deveria ser, pelo menos, se o nosso conselho fosse um conselho atuante, né? Então, esse é o Santos. Esse é um Santos que não cansa de errar. Agora vai tentar sondar o Mano Menezes. Claramente o Santos vai buscar saber, pelas informações que eu obtive ontem, já houve um primeiro contato com o empresário do Mano Menezes, mais uma sondagem para saber se o treinador tinha interesse de já assumir um novo clube. Nada ainda de negociação, mas o Mano já começa a ser um nome forte na Vila Belmiro e com uma possível saída do Turra é o favorito. Acho muito difícil que o Mano aceite treinar o Santos nessa bagunça. Lembrando que quando o Mano era treinador do Internacional, ele rejeitou o Corinthians, rejeitou outros clubes. Eu, sinceramente,
Acho muito difícil que Mano Menezes, inteligente como é, um treinador com mercado, um treinador valorizado, ele aceite essa bagunça que hoje é o Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, quero falar sobre Marcos Leonardo. O atacante do Santos, Marcos Leonardo, agora é alvo do futebol inglês. De acordo com tabloides ingleses, o Arsenal da Inglaterra prepara uma oferta milionária para tirar o jogador do Santos Futebol Clube. Já se fala em 20 milhões de libras, mais de 120 milhões de reais pelo jogador Marcos Leonardo. Vamos aguardar, né? Mas de qualquer forma, é estranho porque a Lazio da Itália chegou em 12 milhões de euros, o Santos pediu 15 e o clube italiano não conseguiu chegar aos 15 milhões. Agora, estamos ouvindo aí cerca de 20 milhões de libras, mais de 120 milhões de reais pelo Marcos Leonardo. É uma proposta bastante superior, caso chegue realmente aos valores que estavam sendo conversados com a Lazio. Lembrando, não existe proposta neste momento oficial pelo Marcos Leonardo. O que existe sim são muitas conversas e especulações e o Santos entende que o Marcos Leonardo deve sair ainda nesta janela de julho e agosto. É isso, meus amigos varandeiros. São as informações do Peixe para você ligadinho no canal. Não esqueça, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço, valeu galera. Tchau!